Eu sei que provavelmente você se perdeu na trade deadline da NBA. Eu tô aqui hoje para tirar todas as dúvidas de vocês e atualizar vocês aí de quem foi para onde, o que aconteceu e tudo mais. Esse é o Basketball Bulletin dessa quarta-feira, se liga aí. Salve, salve galera do ar, eu tô com o notebook aqui, eu vou até pedir desculpa pra vocês porque grande parte desse vídeo eu vou ter que ler aqui, porque essa trade deadline foi uma bagunça, tiveram trocas triplas, trocas quádruplas e tudo mais, então pra não perder essa e outras novidades, já se inscreve aí e bora pro nosso assunto, que é atualizar vocês sobre como ficaram as franquias da NBA, beleza? Galera, acompanhando esse vídeo, tem um textinho que eu já escrevi, aí no texto eu vou colocar realmente todas as trocas aqui, eu vou dar uma scrollada em tudo que aconteceu e focar ali nos pontos principais que eu achei dessa trade deadline, de tudo que aconteceu, beleza? Vou começar aqui por um ponto que é muito interessante, é uma franquia que a gente tem que ficar muito de olho nos próximos anos, assim, que é o Golden State Warriors. What? E aí, pra você que é fã do Warriors, agora você deve estar se perguntando, tipo, como assim? E tudo mais, né? Então, galera, é o seguinte, o Warriors, nessa trade deadline, eles acumularam ali algumas escolhas no draft e pensando direito, se a gente for falar do Golden State Warriors, eles já provaram para todo mundo que eles sabem escolher direitinho quem eles querem ou quem eles não querem do NBA Draft, tá certo? Então se liguem no Golden State Warriors dos próximos anos, que eles provavelmente devem draftar alguma coisa interessante, até falando que por conta dessa temporada, por conta da campanha, eles devem pegar ali umas posições interessantes na loteria da NBA. Só relembrando, a primeira troca dessa janela de trocas intertemporada da NBA foi do Jordan Clarkson pelo Dante Exum. O Dante Exum saiu do Utah Jazz, foi para o Cleveland Cavaliers e o Clarkson foi para o Utah Jazz. Aquela troca ali que era uma troca bem minuciosa ali do Utah Jazz, nessa corrida deles aí por uma vaga nos playoffs, por uma posição interessante. Depois teve uma troca lá do Atlanta Hawks e eu já vou falar aqui que o Atlanta Hawks, ele fez tudo o que ele queria ali, eu não entendi nada não. Eu tava até conversando com o Bruno do NBA Stats BR e aí falando do Atlanta Hawks, tentando entender o que os caras fizeram. Digamos que a cada três movimentações que aconteceram, pelo menos uma tinha o nome do Atlanta Hawks. Então os caras receberam uma porrada de posição no draft e aí eles trocaram uma porrada de pique no draft e receberam um monte de jogador e mandaram um monte de jogador embora e aí trocaram mais um monte de jogador. O Atlanta Hawks é uma franquia que você tem que sentar, colocar o roster que eles têm disponível agora, quem eles mandaram embora, quem trocou para poder analisar quem ganhou, quem perdeu, e aí nisso você fala, eles têm ali mais X milhões de escolhas no draft para falar, não, eles vão fazer alguma coisa legal, mas eu não sei não, viu? Depois ali da troca do Clarkson, teve a troca do Trevor Ariza, que o Trevor Ariza foi para o Portland Trail Blazers e a gente também já comentou tanto aqui quanto no site, então eu vou pular ela. Aí aqui, ó, entre o dia 24 e o dia 25 de janeiro tem uma troca que eu achei muito interessante, na verdade são duas, é uma movimentação envolvendo principalmente ali, o pivô de tudo isso foi o Dallas Mavericks, porque o Dallas Mavericks, ele mandou para o Oklahoma City Thunder o Isaiah Roby e pegou o Justin Patton, né, o Patton, não sei como se pronuncia direito o sobrenome do cara, e ainda mais ali algumas considerações financeiras, né, ele recebeu bufunfa para poder fazer essa troca. E aí eu não entendi o porquê que o Thunder fez essa troca, porque o Thunder está num momento de reconstrução e aí ele assumiu um contrato que ele não poderia ser, um contrato garantido, então se ele dispensar
o Isaiah Roby, ele é obrigado a pagar ali ou parte, eu não sei qual é o valor garantido do contrato ou se é o contrato inteiro, né? Mas ele é obrigado a pagar o contrato e talvez essa não seja a melhor das opções para o Oklahoma City Thunder nesse momento. Já o Dallas Mavericks, o Justin Patton, ele não tem um contrato garantido, então eles podem mandar o cara embora e é isso. E aí toda essa movimentação do Dallas Mavericks se deu só para ele receber ali o Willie Cauley-Stein e galera, tipo, é uma troca aqui pro Mavis, era sensacional. Se eles precisavam de um jogador para fazer esse trabalho que ele faz, ele tem uma minutagem interessante dentro de quadra, realmente auxilia ali dos dois lados da quadra e se você contar que você vai ter um pivô, né, um cara que limpa o garrafão, que faz o trabalho sujo para aproveitar ali os arremessos de 3 ou os arremessos de meia distância que o Dallas Mavericks faz ali para tentar umas bolas de segunda, terceira chance, win-win para o Dallas Mavericks nessa troca. Aí, ó, vamos lá. Nós chegamos aqui, eu pulei uma que eu vou deixar para falar no final, tá? Mas aí nós chegamos aqui, ó, no dia 6 de fevereiro, uma troca do Minnesota Timberwolves com o Golden State Warriors. Até que, enfim, o Warriors chegou ali numa decisão final de ficar ou não ficar com o D'Angelo Russell, atender ali os pedidos do Karl Anthony Towns pelo lado do Minnesota. E é isso, agora os dois vão jogar juntos, os dois vão ser tristes juntos. Porque, né, não sei ali para onde o Timberwolves vai. Mas é claro que o Timberwolves agora, tendo o D-Lo e o Karl Anthony Towns, uma outra franquia. Mas nessa temporada não vai conseguir nada. Não muda nada na vida do D'Angelo Russell nesse momento, que com o Golden State Warriors ele não ia conseguir nada. Talvez na temporada que vem eles consigam alguma coisa, né? Mas aí, como eu falei para vocês, assim, ó, o Golden State Warriors eles fizeram diversas trocas, os GMs da franquia fizeram diversas trocas pensando aí em aliviar a folha salarial e conseguir escolhas do draft. Se a gente parar para pensar que um cara que eles tragam do draft, ele tem ali o contrato de rookie, né? Então ele tem aquele contrato mínimo que é o padrãozão e tal, e ele não influencia assim diretamente o teto salarial da franquia, ó, win-win pros caras. Porque, por exemplo, só nessa troca, eles pegaram aqui, ó, a escolha de 2021 de primeiro round protegida e a escolha de segundo round do Minnesota Timberwolves, e ainda de quebra receberam o Andrew Wiggins, que eu gosto muito, é um alarmador ali bem interessante. Se parar pra pensar ali em como que vai ficar, talvez ele jogando e o Curry, deixando o Curry jogando sem bola e ele levando a bola, ó, tem coisa boa ali, Eu vejo que o Golden State Warriors perdeu um pouquinho no Willie Cauley-Stein, mas pô, os caras têm escolhas de draft, então abrir mão de um pivô, de um power forward para pegar escolhas no draft nesse momento, e são escolhas onde eles podem trazer um cara que vai fazer o mesmo trabalho, pegando bola de segunda chance, de terceira chance, abrindo o garrafão para infiltrações do Stephen Curry. Então eles conseguem isso do draft tranquilamente. Depois dessa troca do dia 6, né, dessa primeira troca aí entre o Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves, ó, só para vocês terem uma ideia, tem as duas trocas seguintes atualizadas aqui no NBA Trade Center, são trocas do Atlanta Hawks, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, a cada 3 trocas, pelo menos uma era do Atlanta Hawks. E aí na sequência, a gente tem aí, ó, novamente o Warriors abrindo mão de jogadores. Eles mandaram 2 jogadores, o Alec Burks e o Glenn Robinson III, para o 76ers e receberam 3 escolhas de segundo round do draft, assim, uma de 2020, uma de 2021, uma de 2022. Então os caras estão de olho no draft sem sombra de dúvidas. E aí, ó, chegamos aqui, ó, perto do final do dia 6, né, que foi o último dia dessa janela de transferências da NBA. E aí, por que eu parei aqui?
Porque nós temos o Miami Heat recebendo o Andre Iguodala. Sim, o Ig está no Heat. Junto dele, o Heat tem também o Jay Crowder e o Solomon Hill, os 3 jogadores saindo do Memphis Grizzlies, que o Memphis Grizzlies abriu as pernas, montou um desmanchão lá e mandou gente para tudo que é lugar também, e foi isso, né? Um deles, inclusive, é uma das trocas que eu comentei no site, que eu vou deixar para falar no final, mas são 3 jogadores indo para o Miami Heat. O Ig, sem sombra de dúvidas, MVP das finais, um excelente defensor para jogar ali no Heat, trazendo toda essa experiência ali, né? Então a Heat Culture vai ficar muito mais aquecida. Gostaram do trocadilho aí? Não! Vai ficar muito mais aquecida agora com o Andre Iguodala. E aí o Grizzlies recebeu aí o Dion Waiters, Justice Winslow e o Gorgui Dieng. Tá. O Dion Waiters legal, mas se eu não me engano ele ia ser liberado, alguma coisa assim. Depois eu preciso dar uma olhadinha nas especulações ou se já aconteceu. Mas, né, nesse caso, o Miami Heat sai ganhando muito mais aí. O Miami Heat ele tá brigando diretamente ali no G4 do leste. E se você parar para pensar aí, o Ig, um possível cruzamento do Heat com o Bucks, dá caldo isso daí. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nós temos aqui, ó, uma troca que para mim não fez sentido nenhum, tá? 2 delas, na verdade, nesse último dia para mim não fizeram sentido nenhum. A primeira delas é uma troca do Clippers com o Knicks e o Wizards, né? Uma troca tripla. E aí o Clippers recebe o Isaiah Thomas, né? Que aí recebeu, concretizou a troca, já liberou o cara. É muito triste ver aí, talvez, esse final de carreira do Isaiah Thomas, onde ele não consegue ficar em franquia nenhuma. É muito triste, assim. Pô, o cara era cotado MVP no seu último ano ali de Boston Celtics e agora nada. É triste de ver o cara desse jeito, né? E aí, o Clippers também recebeu o Marcus Morris, e essa foi a parte que eu não entendi, assim, né? Mas vamos pro resto. Assim, o Knicks recebeu o Mo Harkless, os direitos sobre o Yusuf Sanum, que é um armador ucraniano, que ele está inclusive jogando na Ucrânia, já joga uma liga profissional, e ele continua por lá. E eles têm os direitos sobre o jogador, algo muito comum, assim, o cara se inscreve no draft e fala, mas eu vou continuar aqui para amadurecer o meu jogo e tudo mais, e aí beleza, se inscreve, é draftado, e aí depois eles entram, claro, em um comum acordo de quando o cara vai se apresentar. Eles pegaram também a primeira escolha do Clippers do draft de 2020, a escolha de primeiro round, não a primeira escolha, uma troca protegida no primeiro round. Então, nesse caso aqui, pelo que eu entendi sobre isso, depois eu vou pesquisar mais sobre, porque eu dei uma lida rápida, eles podem, o Clippers tem a terceira escolha e o Knicks tem a 10ª, eles podem falar, não, eu vou trocar porque eu quero a terceira para eu pegar tal jogador, e você fica com a 10ª, tá? Isso é uma troca, uma troca de escolhas, né? E aí, no caso, seria uma escolha protegida do Clippers no primeiro round. E aí, mais uma troca, mais uma escolha de segundo round no draft de 2021. O Washington Wizards só recebeu o Jerome Robinson, vindo do Clippers. Então, como eu falei, não faz sentido nenhum. Para quem não sabe, o Los Angeles Clippers, ele já teve não o Los Angeles Clippers, né? O presidente do Clippers, há alguns anos atrás, ele teve um problema porque ele era um cara completamente racista e os jogadores do Clippers ameaçaram entrar em greve e não entrar nos jogos da franquia. A NBA teve que intervir na situação e obrigou o cara a vender a franquia. Aí, ok. Então, por que eu tô falando isso? Porque acaba que de certa forma, isso
entrou no DNA da franquia de ser uma franquia contra qualquer tipo de racismo, homofobia, machismo e tudo mais, sem falar que é aquela franquia trabalhadora, né? O Clippers, ele é famoso por isso. Você olha para os caras e você fala, nossa, olha esses caras jogando, e são aqueles caras que eles realmente querem jogar, eles são muito esforçados o tempo todo. O cara que não se adapta a esse DNA, ele acaba sendo espirrado da franquia. E aí você tem o Marcus Morris, que nessa temporada ele se envolveu em briga, ele agrediu o Jay Crowder, e aí ele ainda foi falar assim, né, foi tentar ofender o cara, dizendo que o Jay Crowder, dentro de quadra e fora dela, ele tem ali algumas atitudes meio femininas. Né? Então, aí eu deixo você, caro inscrito, você que está vendo esse vídeo, decide assim, se ou o cara foi machista ou o cara foi homofóbico. E esse jogador acabou de chegar no Los Angeles Clippers. Então, Doc Rivers vai ter o trabalho de colocar o cara na linha. E aí, vamos lá, né? Nossa penúltima troca a ser comentada nesse vídeo é a troca do Detroit Pistons com o Cleveland Cavaliers. O Andre Drummond foi para Cleveland. É o quê? E aí, essa é aquela hora que ninguém entendeu nada. Mas aí vamos lá. O Pistons recebeu o Brandon Knight e o John Hisson, além de uma negociação lá sobre escolhas do Golden State Warriors, que isso eu realmente não entendi. Uma negociação sobre escolhas do Golden State Warriors em 2023, escolhas de segunda rodada. O Andre Drummond no Cavs. E eu fiquei pensando por que os caras fizeram isso, tanto o Detroit Pistons quanto o Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland, beleza, o Cleveland saiu ganhando, é um jogador novo, ele tem ainda mais um ano de contrato, então a próxima temporada ele jogaria a temporada inteira pelo Cleveland, acredito eu. E aí você tem nesse momento a situação do Kevin Love, então talvez essa fosse uma movimentação do Cleveland Cavaliers falando para o Love, falando, ó, cara, eu tô tentando arrumar franquia aqui, então fica aí, porque é isso, fechou? Então fica de boas, não desiste da gente, porque a gente não desistiu de você. Pode ser isso. Como também pode ser ali a primeira movimentação do Cleveland para um Cleveland pós Kevin Love. Mas uma coisa é clara ali, né? O Kevin Love, ele não quer mais jogar em Cleveland, então os caras vão tentar seduzir ele de qualquer jeito para manter o amor em Ohio. A nossa última bagunça dessa janela de transferência é uma troca quádrupla que envolveu o Atlanta Hawks, lógico, o Denver Nuggets, o Houston Rockets e o Minnesota Timberwolves. Porra! Aí o Minnesota Timberwolves, ele recebeu 4 jogadores e uma escolha no draft, assim como o Denver Nuggets, né? Mas eu não vou falar desses dois. O Nuggets, eu gosto muito do Shabazz Napier, o Gerald Green, que ele recebeu o Gerald Green pelo Rockets, foi mandado embora, e desses aí é o que a gente tem que comentar, além, é claro, da primeira escolha do draft de 2020 via Rockets. Já o Timberwolves recebeu o Evan Turner, que é um jogador que eu acho interessante, de todos os nomes aqui. Além aí, sempre tem o Hernan Gomes aqui, a gente fica, opa, tem o Hernan Gomes, mas tem o Juancho Hernan Gomes vindo para o Timberwolves, mas tem também uma primeira escolha de draft, né, uma escolha de primeira rodada de draft via Hawks, que foi via Nets. Então era uma escolha que era do Nets, que foi negociada com o Hawks, que agora é do Timberwolves. O Hawks recebeu o Clint Capela e recebeu o Nenê, que foi dispensado, e é isso. Mas o Rockets, ele recebeu aqui o Robert Covington, e era até uma das apostas do NBA Stats BR para essa janela de transferências, seria o Rockets recebendo o Covington, mas, né, eles chegaram, o cara que ele é um ala, né, no máximo um ala de força, por mais que ele tenha 2,6, ele seria ali a segunda opção a center nesse small ball do Houston Rockets, né? Seria a primeira opção, a segunda opção, porque a primeira opção é o anão PJ Tucker, e tudo isso está no texto que eu escrevi ontem sobre o Bruno Caboclo. Justamente o Bruno Caboclo, depois disso, né, no dia 6, ele foi negociado ali
do Memphis Grizzlies para o Houston Rockets, e aí essa para mim é a melhor oportunidade de todas da carreira do Bruno Caboclo, porque o small ball do Houston Rockets com o Caboclo vai ser um small ball completamente diferente, porque o Caboclo ele tem a altura do Covington, ele tem 98 quilos agora e ele tem a maior envergadura do Houston, e o Caboclo ele é conhecido defensivamente na NBA por conta da cobertura que ele consegue fazer, e pro cara que não assiste NBA, que não conseguiu ver o Caboclo jogando, lembra dos Jogos Olímpicos. Ele, em algumas situações, ele era o pivô do Brasil, e se a gente parar para pensar que ele era o pivô e originalmente ele era um ala, então o Brasil meio que estava jogando ali no small ball também, e aí a função do cara era simplesmente bloquear ali, ninguém mais, ninguém menos do que o MVP da NBA, né? Então o cara realmente colocou o nosso queridíssimo Greek Freak, o Giannis Antetokounmpo, no bolso durante a Copa do Mundo, e talvez seja esse um dos pontos ali do Houston Rockets. Infelizmente o Mike D'Antoni, para mim, ele deixou muito claro numa coletiva de imprensa que ele não sabe como o Bruno Caboclo joga ainda, e até porque o Bruno Caboclo está lesionado, e ele teve aí uma experiência no ano passado, no começo da temporada 2018-2019, né? Então há 2 anos atrás, mas que não dá para dizer isso agora, como que o cara tá ou como ele não tá, porque ele é mais experiente e tudo mais, mas ele tá lesionado, então não dá para dizer como que o cara joga. Então, para mim, eles não estavam nem olhando de perto o Bruno Caboclo, mas viram ali que, pelo que eles têm e o tamanho e a envergadura do Caboclo, ele seria uma ótima opção para o sistema do Houston Rockets nesse momento. Beleza? Se você quer saber mais sobre a minha análise quanto a essa troca, é só chegar lá no site que tem um textinho sobre o Bruno Caboclo também, tá certo? Galera, vocês estão em dúvida sobre alguma franquia que eu deixei de comentar aqui? Já para aí, para agora, acessa lá o seu time, olha lá o seu roster e manda aí nos comentários, e aí eu respondo lá, e se for algo muito uau assim, eu estudo tudo e produzo um vídeo só para responder a sua dúvida, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, de deixar like, de curtir esse vídeo, manda para todo mundo, e é isso. Abraço!